Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton Corrêa, para quem não me conhece, eu sou advogado e sou especialista em direito material e processual do trabalho. E hoje nós estamos finalizando essa playlist que nós fizemos agora para o exame 42 da OAB, segunda fase em direito do trabalho. Hoje é a resolução da quarta questão e nós estamos finalizando essa playlist. Posteriormente, nós vamos estar fazendo a playlist de peças, que também é o interesse do aluno, é o interesse, né, de todo candidato que está desejando passar nessa prova, também construir aquela ideia, né, ali do momento processual. Isso aí a gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila para que você possa compreender e não errar mais a peça. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então aqui no vídeo de hoje, vamos dar sequência, quarta questão, item A. Aqui, o exame 42, ele trouxe uma questão, e a nossa orientação sempre é essa, começar pelas questões, isso te dá ganho de tempo. Todo vídeo eu trabalho isso, então sempre eu vou estar reforçando, mesmo que de forma rápida, para que o vídeo não fique longo, eu vou estar trazer para vocês essas dicas. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é uma sugestão, e eu acredito, como deu certo, vem dando certo, e eu acredito que isso aqui também possa dar certo para você. Então vamos seguir. Eu coloco aqui para vocês em tela o caso. Pronto. Aqui na quarta questão, a nossa indicação sempre vai ser o quê? A recomendação é que você faça a leitura primeiramente da pergunta. Você não comece pelo enunciado. A pergunta, ela ajuda, e na maioria dos casos ela vai te ajudar a que você já se situe, você saiba o que está sendo perguntado, pelo menos para que área do direito, para que momento. É um direito material? É um direito processual? Você já começa ali a trabalhar sua mente. Então isso é muito bom. Então vamos aqui. A primeira pergunta, ela faz assim, ó. Que recomendação jurídica, vou trazer aqui para você. Só um segundo, aqui, pronto. Ó, que recomendação. Cadê? Tá aqui, ó. Que recomendação jurídica específica e detalhada você daria em relação ao contrato de trabalho de José? Qual a recomendação específica e detalhada que você, como advogado, daria em relação a José? Aqui eu trago para vocês o seguinte: compreender o que está sendo perguntado é um ganho muito grande para quando você está resolvendo essas questões da segunda fase. Então, aqui, quando ela traz a seguinte pergunta: qual a recomendação? Vamos levar em consideração o seguinte: o empregador, ele tem aquela faculdade, eu já falei na questão anterior, que também caiu sobre isso. O empregador, via de regra, ele tem essa faculdade, ele pode desligar o funcionário a qualquer tempo. O contrato ele é por prazo indeterminado quando ele é contratado, mas o empregador, via de regra, ele tem essa faculdade, ele pode desligar a qualquer tempo. Então, assim, por isso que tem a rescisão, que a dispensa, o quê? É, sem justa causa. Ele não precisa ter um motivo, ele não precisa ter uma motivação. Hoje, ele entende que aquele contrato não é mais interessante para a empresa. Então, o que é que ele faz? Ele vai lá e faz a rescisão, ele faz o distrato. Aí você tem que ter essas palavras, né, em mente. O que é isso? É encerrar um contrato, extinção do contrato, é uma dispensa. Tá. Então, já que o empregador tem essa faculdade, pensa comigo. Ele precisa de alguém para tomar essa decisão? Não. Então, se aqui a questão está dizendo que ele pergunta qual a recomendação que você daria como advogado para esse empregador, vamos dizer assim, com relação ao trabalho de alguém, meu amigo, se ele quer contratar, ele manda direto o quê? Ele chama ali uma empresa de RH, ele tem um funcionário responsável por essas contratações, o empregador coloca aquele funcionário, ele vai, recebe o currículo, faz uma entrevista. Então ele não precisa de um corpo jurídico para essa tomada de decisão. E da mesma forma, ele não precisa do corpo jurídico quando ela é sem justa causa. Então, se aqui ele está precisando de um apoio jurídico, é porque aconteceu algo de errado. Não é? Essa é a lógica. Então, se ele está precisando de uma opinião,
esse funcionário deve ter cometido alguma falta grave, ele deve ter cometido algum ato ilícito para que ele precise de uma orientação, de uma recomendação do advogado, de você. Tá vendo como clareia, como vai abrindo a sua mente? Então, possivelmente, o que aconteceu com esse José? O que foi que ele fez para que você precisasse de uma recomendação? Aí pronto, olha, clareou. Aí você vai lá e vamos colocar aqui, olha, qual é a palavra-chave que você já consegue extrair dessa pergunta? Certo? Dessa pergunta aqui, qual é a palavra-chave que você já colocaria aqui? É o quê? Contrato de trabalho, mas o que é que ele quer, né? Já que eu falei já que você precisa de uma recomendação, possivelmente vamos ter, tá, mas aqui você só chegaria em contrato de trabalho. Essa é a primeira palavra que você consegue extrair da leitura da questão, certo? Então você vem agora para cá e nós vamos ler o texto. O texto diz o seguinte, olha: uma sociedade empresária de grande porte dedica-se à venda de toda linha de material de construção. Ok, material de construção. Possuindo o que denominam megalojas, nos quais o cliente pode comprar de tudo para construir e reformar em um único lugar. Em uma das suas unidades, sociedades empresárias, verificou, por meio de supervisão, que o empregado José, olha, aqui ele já estamos falando do José, vai ter uma tratativa com esse empregado. O que foi que o José fez? Ele utilizou a rede social, olha aqui que ele fez. Ele utilizou a rede social para afirmar categoricamente, sem provas, que todos os materiais vendidos na empresa eram de segunda e terceira categoria, sendo muito deles falsificados. Recomendou a quem desse atenção às suas denúncias que não comprasse o material do local. Pronto. Olha o que o José fez. Eu te pergunto, volta aqui para mim. Eu te pergunto, como empregador, você é o patrão desse funcionário. Você estaria satisfeito com esse funcionário? Você estaria feliz com os atos desse funcionário? Você começa a entender que agora esse empregado faz algo, comete algo e que ele precisa de uma orientação. A vontade de um patrão desse já é fazer o desligamento, já é demitir, já fazer a dispensa, já mandar ele embora. Essa é a vontade do empregador. Então agora ele pergunta: eu quero demitir com todos os direitos ou eu quero desligar ele, mandar embora o mais rápido possível porque ele cometeu isso comigo, que ele fez isso contra a empresa? O que é que eu quero? Eu quero demitir com justa causa ou sem justa causa? Com justa causa, ele está prejudicando a minha empresa. Eu sou empregador e eu enxergo dessa forma. Então eu quero o quê? Quero mandar ele embora o mais rápido possível. Só que aí eu preciso fazer o quê? Tudo dentro da lei, dentro da legalidade, para que eu não tenha nenhum problema futuro. Então, por isso que eu entro em contato com o advogado da empresa, né? E eu preciso dessa recomendação. Como é que eu faço esse desligamento? E com certeza ele quer o quê? Com justa causa, certo? Para que ele não pague todos aqueles direitos que o trabalhador venha a ter. Então aqui você começa a entender que ele praticou esse ato ilícito. Então você tem aqui, aí eu volto para cá para a tela, você começa a entender a vontade do empregador. E a vontade do empregador é pegar e mandar ele embora. Então você já começa a saltar aqui a sua mente o quê? Já começa a saltar a sua mente o quê? Contrato de trabalho. Eu quero fazer o quê? Extinção. Extinção do contrato. Trabalho. Eu quero finalizar esse contrato, certo? Eu quero o que mais?
Eu quero o que mais aqui? Aí você vê, aqui ele tá falando em alguma, ele quer mandar ele embora. Então, você vem, qual é outra palavra que você poderia extrair aqui? Olha, extinção, você quer terminar esse contrato, né? Você quer mandar ele embora. Você vem aqui com demissão, certo? Você vem aqui, dentro de demissão, qual é outra palavra? Você pode vir aqui com dispensa. Toda e qualquer palavra que remeta a essa condição que o empregador quer. Ele está falando. A questão fala sobre o contrato de trabalho. Ele quer fazer uma tratativa com José. Você já identificou na leitura do enunciado que José cometeu um ato ilícito aqui contra a empresa. Então ele quer o desligamento, ele quer a demissão, ele quer a dispensa. Então você já encontrou essas palavras aqui, certo? Pronto. Feito isso, você vai partir para o livro de súmula. No livro de súmula, que eu vou compartilhar agora aqui com vocês, eu já comecei a pesquisar aqui pela extinção do contrato de trabalho, certo? Extinção. Foi a palavra que nós encontramos aqui, olha. Nós vamos começar por essa daqui, ó. Essa palavra aqui. Essa palavra aqui. Extinção do contrato de trabalho. Aí você vai lá e você começa a pesquisar. Extinção, expurgo, extinção da atividade empresarial, bem aqui, ó, né? Estabilidade provisória, não é esse o caso. Extinção da empresa, não é o caso. Extinção do processo. Então, você já viu aqui que por extinção você não encontrou, certo? Então, coloco aqui para vocês. Nós vamos tentar outra palavra. Outra palavra aqui que nós colocamos foi o quê? Demissão. Vamos colocar. Cadê? Também, olha, uma outra palavra aqui que a gente pode colocar. Aqui, dentro de contrato de trabalho, o que é que você está querendo? Você pode colocar aqui rescisão. Rescisão contratual do contrato, certo? E aqui no livro de súmulas, eu trago para vocês, aqui no livro de súmulas, se nós formos pesquisar, né, nós vamos encontrar aqui, deixa eu olhar, rescisão contratual. Rescisão contratual, você vai ler aqui, ó, ele já pede também para ver a dispensa do empregado, certo? Para ver a questão, que foi de onde nós viemos. Dispensa do empregado, você vê aqui, olha, atestado de afastamento, aviso prévio, proporcionalidade, cessação da atividade da empresa, não é o caso, cessação da atividade da empresa, não é, contrato de experiência, contrato de experiência, não é, contrato por prazo determinado, não é, culpa recíproca, falta grave, olha, decurso do prazo, aviso prévio, verbas rescisórias. É falta grave, é uma falta grave? Possivelmente sim, mas não está falando de aviso prévio a questão. Então, a súmula ela vai falar exatamente o contexto, tá? Aqui, férias indenizadas não é o caso, férias proporcionais não é o caso. Aqui, FGTS, tá? Não é o caso. Iniciativa rescisão do contrato, ônus da prova, término do contrato de trabalho, iniciativa da rescisão do contrato. Ônus da prova, quem precisa provar. A questão não está trazendo muito essa questão de prova. Iniciativa do empregado, mora salarial, multa do artigo 477, não é isso? Participação dos lucros, não é isso? Professor dispensa sem justa causa, olha. Término do ano, não. É uma dispensa que ele quer sem justa causa, mas não está falando aqui de professor, é de uma empresa de material de construção. Rescisão do contrato por acordo, não, ele não está querendo fazer acordo com esse empregado. Olha, revelia, né, aqui não é o caso. Taxa de homologação, trintídio. Oh, você está vendo aqui que o livro de súmula, você já procurou aqui na dispensa, você já procurou ali na rescisão contratual, você não achou. Pronto. Aqui não é para se desesperar, você já procurou no livro de súmula. Quais são as ferramentas? É o livro de súmula que você vai levar e você vai levar a CLT.
tudo que você precisa você vai ter em mãos. Se você não encontrou num livro, você vai encontrar no outro. A FGV até hoje ela não trabalhou com nenhuma questão que ela perguntou e não tinha assim a resposta. Já aconteceu assim de ter uma resposta errada e aí são aqueles casos de anulação. Mas assim do tipo não tem uma resposta é difícil. Então assim, não encontrou no livro de súmula, acabou a consulta, você vai para onde? Para CLT. Com essa mesma linha de raciocínio, certo? Aí eu vou compartilhar com vocês agora a tela da CLT para a gente dar continuidade aqui na pesquisa, certo? Peraí, me dá só um minutinho. Pronto, aqui. A CLT, nessa mesma linha de raciocínio, eu trouxe aqui a extinção do contrato de trabalho, certo? A extinção do contrato de trabalho está aqui. Extinção do contrato do trabalho, ela pede para que você vá o quê? Extinção do contrato de trabalho. Vê rescisão do contrato e rescisão indireta. Não é um caso de rescisão indireta. Então ele está pedindo para você ir lá na rescisão o quê? Na rescisão do contrato, certo? Então, rescisão do contrato, eu venho aqui, vou pesquisar, certo? Venho aqui, você vai vendo aqui no índice remissivo, vai pesquisando, e você vai chegar lá aonde? Na rescisão do contrato. Aí na rescisão do contrato, eu trago aqui para vocês, aqui olha, rescisão do contrato de trabalho. Aí você vai lendo, olha, aviso prévio, cessação da atividade, cipeiro, né? Você vai lendo aqui, ó, contrato de experiência, culpa recíproca, né? Aqui, ó, culpa recíproca da mulher, dirigente sindical, né? Aqui, dispensa do trabalhador reabilitado, não é o caso. Empregado estável, extinção da empresa, certo? Ó, extinção. Deixa eu pegar aqui para você. Pronto. Extinção da empresa, ferroviário, indenização adicional, olha, justa causa do empregado, artigo 482. Então ele já trazendo aqui para mim, certo? Aqui ele já remeteu o quê? Você já chegou em uma, vou colocar aqui para você anotar. Você já chegou aqui aonde? No artigo 482 da CLT. O que é que fala esse artigo 482? O que é que fala? Ele fala sobre a rescisão do contrato. Aqui, ó. 482. É a justa causa do empregado. Ele vai tratar, certo? Então nós vamos lá para a súmula, o artigo 482, certo? Então tá aqui, nós chegamos no artigo 482. Olha o que ele diz. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Certo? Aí você vai ler as alíneas. Aqui ele vai trazer todos os casos. Ó, aqui, ato de improbidade. Aqui, ato de improbidade está envolvendo essa questão, né, de dinheiro, corrupção. Aqui, ó, incontinência de conduta, é aquela parte de ato sexual, né, mau procedimento, ó, negociação habitual, né? Aqui, condenação criminal, não é o caso, mas tem aqui, ó, desídia do emprego, ele deixou de fazer alguma coisa, atividade? Não. Embriaguez habitual. O que foi que ele fez? Relembrando aqui, o que foi que ele fez? Ele utilizou a rede social para afirmar categoricamente, sem provas,
que os materiais da empresa eram de segunda, terceira categoria, né? Sendo muitos até falsificados. Ele, assim, a grosso modo, ele está fazendo o quê? Falando mal da empresa, né? Ele está desqualificando a empresa que ele trabalha, que paga o seu salário. Aí você vem aqui. Perdão, pronto, né? Ato de indisciplina, abandono de emprego, certo? Olha, gente, isso aqui é um caso também que chama muita atenção. Muitos alunos, muita gente, quando está pesquisando aqui o 482, ele, ele esquece, ele tá um pouco ali nervoso, então ele não lê o artigo todo. Então aqui ele pensa que o artigo terminou aqui no I. Mas olha, ele continua. Aí olha só, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições. Eu te pergunto, ele está afetando, eu te pergunto, ele está afetando ali a boa fama? Ele está afetando alguma coisa ali da empresa? Sim, mas eu pergunto, ele está falando aqui nesse J, ele está falando sobre praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física. Agora, lê ali a linha 14. Aliás, o K. Ato lesivo da honra ou de boa fama ou ofensa física praticada contra o empregador. Então é um ato lesivo da honra ou da boa fama, certo? Da boa fama praticada contra o empregador. Aí você vem aqui, ó. Ó aqui. Ato lesivo da honra ou da boa fama. Ele ofendeu a empresa? Não. Foi aqui. Está falando sobre ato da honra, boa fama, praticada contra o empregador. Foi contra o superior? Não. Aqui ele está falando sobre. A questão ela está falando sobre a empresa, o empregador. Então pronto. Aqui você já tem um motivo. Aqui você já tem um motivo para fazer uma rescisão, a dispensa desse trabalhador, né? Você já encontrou aqui, ele se enquadra aqui no artigo 482, a linha K. Você já encontrou, e aí onde eu vou colocar aqui para você, ó, 482, certo? Aqui, apagar isso daqui, pronto. 482, aqui, a linha K. Pronto, você já encontrou, certo? E agora para responder, ele está dizendo aqui, que recomendação você daria? Agora aqui, o empregador já encontrou respaldo, ele buscou o corpo jurídico lá da empresa e ele pediu, o que é que você me recomenda, o que é que eu posso fazer? Eu não quero pagar direitos para um empregado que está cometendo ato ilícito contra a minha empresa, me ajuda aí, procura aí um motivo, a rescisão, e aí o advogado recomendaria o quê? A dispensa por justa causa. Aqui no artigo 482 vai amparar. E qual desses qual dessas alíneas vai ter a resposta? E você já encontrou aqui na linha K. Aí você vem e vai colocar aqui o seguinte. Na questão, pronto, aqui ó. A questão sempre eu mostro aqui para vocês, olha, a questão, a folha de resposta, ela tem aqui de 1 até a linha número 30. Aí você já vem aqui e coloca, olha, você já vem e coloca aqui na linha o quê? Peraí, aqui, ó, letra A. E aqui na linha 15, você já coloca a linha B. Você vai ter campo suficiente para você
responder aqui, ó, a letra A tranquilo, da primeira linha até a linha 14. Aí a pergunta é essa, né? O que você recomendaria para José? Aqui a pergunta novamente. Em relação que recomendação jurídica você daria, específica, detalhada, em relação ao contrato de trabalho de José? Então, contextualizando, eu viria e colocaria o seguinte. Aqui, ó. Aqui. Em relação ao contrato de trabalho de José, recomendaria a dispensa por justa causa. Aí aqui você vai lá na linha, K e aqui, olha, em razão de quê? Ato lesivo da honra ou da boa fama. Então você vem e coloca aqui. Deixa eu tirar aqui da tela, voltar aqui. Certo? 4. Em relação ao contrato de trabalho de José, recomendaria a dispensa por justa causa. Certo? Aqui. Em razão do ato lesivo da honra e da boa fama praticados contra o empregador. Aqui. Nos termos do artigo 482, a linha K da CLT. A pessoa que vai corrigir tua prova, ele quer ver isso daqui, olha. Uma contextualização, mesmo que curta, mas assim, para ficar bem enxuto, olha, você respondeu em 6 linhas. E olha que a minha letra aqui eu coloco aqui um pouco grande e você consegue fazer com certeza menor, mais ajustado. E aqui tá aqui, olha. Em relação ao contrato de trabalho de José, você já aqui, ó, você já contextualizou, certo? Aqui. Recomendaria dispensa por justa causa, em razão do ato lesivo da honra e da boa fama praticados contra o empregador, nos termos do artigo 482. Então a gente vai lá e vamos conferir agora o gabarito, o que foi que ele tomou como resposta, certo? Olha aqui. Ele vem, ó. O candidato deverá, bem aqui, ó. O candidato deverá sugerir a dispensa por justa causa, em razão do ato lesivo da boa honra ou da boa fama praticadas contra o empregador, né? Fazendo a associação correta do hipótese normativa respectiva 482, a linha K da CLT. Ó aqui, mais aqui embaixo. A dispensa por justa causa em razão do ato lesivo da honra ou da boa fama praticados contra o empregador. Indicação do 482, linha K,
Pronto, 65 você atingiria a pontuação desse item A. E voltando aqui para a questão, a gente vê agora aqui que nós lemos, eu fiz questão de pontuar a leitura. Aqui, para esse caso, eu li até o José. Mas claro, né, que ali na prova você vai dar uma primeira lida na questão, leu a pergunta e depois vai para o enunciado. E você faz uma leitura do enunciado. Como o item A já trouxe a questão de José, por isso que eu fiquei restrito apenas às informações de José. Mas você poderia ter lido todo, sem nenhum problema. Então aqui, eu vou compartilhar novamente com vocês o que? A tela tá aqui, ó. A B. E a B, ela vem e traz a pergunta: que recomendação jurídica específica e detalhada você daria em relação aos contratos de trabalho de Jorge, Pedro e Filomena? Você está vendo aqui, você está vendo que agora tem outros 3 funcionários que também possivelmente podem ter cometido também alguma coisa. E você vai ver o que foi que eles cometeram. O José cometeu aquela falta grave, passível de demissão por justa causa. Vamos ver se esses 3, né, Jorge, Pedro, Filomena, o que foi que eles fizeram também para que o empregador esteja precisando de uma recomendação jurídica. Então nós vamos aqui, vou compartilhar com vocês e a gente vai ler. Do ponto, depois que a gente finaliza aqui com o José. Ó, na mesma unidade, a supervisão detectou que outros 3 empregados, Jorge, Pedro e Filomena, ó, são os mesmos que estão aqui agora na questão do item B, abriram sem conhecimento do empregador uma pequena loja de tintas, ó. Abriram sem conhecimento do empregador uma pequena loja de tintas em local próximo à empresa. Nas oportunidades em que os clientes buscavam a compra de tinta, esses empregados entregavam-lhes um cartão com o telefone e o endereço da loja que abriram, recomendando fortemente que o cliente fosse lá fazer compra porque era mais barato. Aí eu te pergunto, tu como empregador, tu tens uma loja, certo? Concorrência, tu tem teus produtos, a luta do dia. Aí vem 3 empregados que estão ali dentro da tua loja recebendo salário. E eles fazem o quê? Abrem uma loja, você não está nem sabendo, sem o seu consentimento, conhecimento. Abre uma loja de tintas e na oportunidade em que os clientes iam até tua loja, buscavam, né, a compra de tinta, esses empregadores davam-lhe um cartão. Ali, olha, toma aqui meu telefone, meu endereço de loja, né? E eu recomendando fortemente que o cliente fosse lá para comprar porque era mais barato. Eu te pergunto, você permanece com esses empregados dentro da tua empresa? Você vai continuar com esses empregados? Você quer o quê? Da mesma forma que aconteceu com o José. Você quer o desligamento, você quer rescindir esse contrato, você quer a dispensa. Então, nós já chegamos lá no item A, que geralmente isso acontece, o item A, o item B meio que se falam, o próximo, a própria lei, o próprio artigo, a própria súmula, OJ, ela vai trazer muito próximo. Então aqui a gente já viu, já foi feliz aqui na nossa consulta, e nós já vimos que aqui nós vamos encontrar a resposta no mesmo artigo 482. Agora a gente vai ver o que foi que eles praticaram. Aqui eles estavam falando mal da empresa, como o José fez na linha K? Não, eles estavam fazendo o quê? Negociando, vendendo, transação, eles estavam com outra loja, outro empreendimento. Então vamos ver se alguma dessas alíneas são tratadas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se alguma dessas linhas são tratadas, né, são tratadas em caso de dispensa por justa causa. Olha aqui, eu lhe pergunto, foi um ato de improbidade? Eles estavam mexendo com o dinheiro da empresa, roubando? Não. Incontinência tem alguma coisa a ver com questão de conduta, de incontinência, que é ato sexual, alguma coisa assim? Não. Mau procedimento,
Então você poderia até ficar na dúvida, mas vamos lendo. Negociação habitual olha aqui, a linha C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, certo? E lá está dizendo que é sem conhecimento do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa. Então você está vendo aqui, olha, é um caso de quê, gente? É um caso o quê? O que é que está acontecendo aqui, ó? O que é que está acontecendo aqui? Negociação habitual por conta própria. Eram os funcionários que estavam fazendo, sem permissão do empregador, constituindo o quê? Ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. Ó, você consegue entender aqui que aqui o empregador pode se sustentar, o advogado pode se sustentar nessa linha C para fazer a demissão? Justa causa para esses três que estavam fazendo. Estavam negociando, vendendo, montaram um negócio próprio, paralelo, prejudicando a venda, né, lá do empregador. Então a gente vai agora responder a letra B, certo? Aqui, ó. Qual é a recomendação jurídica que você daria, específica e detalhada, você daria em relação aos contratos de trabalho de Jorge, Pedro e Filomena? Você iria aqui na letra B e você colocava da mesma forma, ó. Você colocaria assim. Deixa eu ver aqui, mudar um pouquinho. Pronto. Mudou aqui. Letra B. Deixa eu só colocar mais aqui na direção para ficar bom. Pronto. Aqui eu colocaria assim, ó. Aqui, ó. Em relação ao contrato de trabalho de aí quem são? Jorge, Pedro e Filomena. De Jorge, Pedro e Filomena recomendaria a dispensa por justa causa em razão. Aí você vai colocar a linha C, né? Em razão da negociação. Aí eu vou lendo aqui, mas eu quero colocar para vocês aqui, ó, essa resposta para vocês irem acompanhando a construção dela, mas olhando para o inciso, que é para vocês verem como é a construção. Ó. Em relação ao contrato de trabalho de Jorge, Pedro e Filomena, recomendaria a dispensa por justa causa em razão da negociação. Olha aqui, a negociação habitual, a linha C, tá? Certo? Por conta própria, sem permissão do empregador, sem permissão
Aí você vê você vê que a questão ela traz a palavra conhecimento. Então eu colocaria sem permissão barra conhecimento do empregador do empregador constituindo ato de concorrência à empresa, né? A empresa para a qual trabalha os empregados. Os empregados. Nos termos do. Aí eu vou colocar aqui para vocês. Nos termos do artigo 482, a linha C da CLT. E aqui a gente vê, ó, reforçando mais uma vez a resposta, em relação ao contrato de trabalho de José, Pedro e Filomena, só que você já está contextualizando, recomendaria a dispensa por justa causa, em razão da negociação habitual por conta, né, por conta própria, sem permissão barra conhecimento do empregador, constituindo ato de concorrência, né, à empresa para a qual o trabalho para a qual trabalha os empregados, nos termos do artigo 482, a linha C. Olha como eles trouxeram aqui a resposta. O que é que seria recomendado aqui no item B, né? Aqui, ó. Dispensa por justa causa, em razão da negociação habitual por conta própria, sem permissão do empregador. Aqui nós colocamos ainda sem permissão, sem conhecimento, né? Aqui a CLT ela traz a palavra permissão, mas você coloque os dois para não ter erro, né? Para não ter aquela dúvida na hora. Qual é a palavra? Você vai usar a CLT? Ah, mas aí eu posso estar aqui fazendo uma mera cópia. Aí você tem aquele medo, aquele receio, né? Se eu colocar, mas aí a questão também trouxe sobre falta de conhecimento. Então você bota sem conhecimento, sem a permissão e você está colocando tudo junto. Sem conhecimento, sem a permissão, né, do empregado, e você ainda atinge aqui, olha, por ato, você ainda alcança aqui, olha, por ato de concorrência desleal. Você não ia acertar essa palavra desleal. Volto sempre a bater nessa tecla. Você não vai acertar exatamente como está escrito, mas o sentido principal, a palavra sinônimo, ela precisa estar ali, certo? Então aqui, ó, ato de concorrência. Então, pessoal, coloco aqui para vocês. Aqui, olha, tanto a letra A quanto a letra B estão respondidos. E volto a reforçar com vocês. O corretor ele vai querer ver isso, ele quer ver a tua contextualização logo de início aqui, que você está praticamente respondendo o que eles pediram ali, ó, né? O que eles pediram. Então ele quer ver aqui na aí, pronto. Eles querem ver na tua resposta isso. Ali a tua contextualização inicial, a tua resposta e aqui no final, olha o que eles vão também prestar atenção. Nos termos do artigo 482, a linha K da CLT. De igual modo, eles vão ver aqui, olha, contextualização. Eles olham aqui logo no final, nos termos do artigo 482 e tal. Você já acertou a fundamentação. Opa, então vamos dar uma olhada aqui no que ele respondeu.
E no que você respondeu, você colocou as palavras que estavam lá. Ó, a dispensa por justa causa, em razão da negociação habitual por conta própria, sem permissão barra conhecimento do empregador, constituindo o ato tal. Pronto. Então aqui nós concluímos mais uma sequência dos vídeos. Essa aqui é a nossa quarta questão. Finalizamos desde o primeiro até a quarta questão. Então, estamos encerrando aqui a playlist que vai ficar disponibilizada para vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de todos, o pessoal aí que está se inscrevendo no canal. Compartilhem, curtam, façam esse vídeo chegar em mais pessoas. Isso aqui está sendo bom para a gente construir essas ideias, para a gente alcançar esse padrão da FGV. A FGV ela tem esse padrão de poucas linhas, enxuto, você não precisa escrever muita coisa, e isso aqui é a prova. Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos essa comparação. Eu tenho algumas provas que foram respondidas de outros alunos, né, de outras pessoas que têm ali a resposta, e eu posso comprovar para vocês que uma resposta curta ela tem sim a sua validação perante o corretor. Então, mais uma vez, gente, eu quero agradecer. Compartilhem, curtam. Assistir esses vídeos, vocês estão investindo em você. Então é o que eu peço. Se inscreva no canal, invista, né? Ajude o canal a crescer, colabore para que a gente possa alcançar e continuar fazendo mais vídeos, para que a gente possa tá compartilhando com vocês esse conhecimento e que tenham várias aprovações virão. Com certeza, se vocês seguirem aqui esse passo a passo, esse método, né, de leitura da pergunta, leitura do enunciado, partindo a pesquisa para o livro de súmulas, e quando ele não tem a resposta, você vai para o livro, você vai para a CLT. Dentro da CLT você tem as leis, você tem os artigos, uma profissão, e você vai também chegar nessa resposta. Você não vai ficar sem essa resposta, você vai conseguir construir. Aí dentro desses 15 minutos para cada item, meia hora, 2 horas para as questões, aí você vai partir descansado para a peça profissional. Aí você vai ter 3 horas para trabalhar a peça. Aí vai ser vídeos que a gente vai estar construindo com vocês aqui, fazendo para vocês sobre peças, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.